Muito bom dia, extraordinário dia para você ter sol. Dia 27, faltando um dia para acabar fevereiro, dia 27 de fevereiro de 2024. Espero que o seu dia já esteja sendo tranquilo, abençoado, que só bons pensamentos invadam a tua mente e a sua manhã e seu dia sejam incríveis. Hoje eu quero falar de um assunto que é muito comum nós vivenciarmos diariamente. Nós também, até além de não se curar disso, de não equilibrar isso, apontar o dedo pro próximo e também pontuar esse mal que todo mundo tem. Bom dia, amigos! E hoje a gente vai falar desse nosso maior inimigo, que é o ego, o tal do ego, né? O egoísmo, o ego vem do egoísmo, do eu pensar só em mim, do eu tomar atitudes, ter pensamentos egoístas. E aí eu vou ler algo para vocês aqui, depois eu vou esclarecer o porquê que eu tô trazendo isso. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral ele retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-lo subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais que coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias desse mundo. É a negação da caridade e, por consequente, o maior obstáculo à felicidade do ser humano. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? Entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. E é esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. É a vós, apóstolos novos da fé, e que o Espírito superiores esclarecem, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhe entravam a marcha. Extirpai o egoísmo da terra, para que ele possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje viril, e para isso é preciso, primeiro, extirpá-lo do vosso coração. Emmanuel, Paris, 1861. Se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada, mas seria preciso para isso que vos esforçasseis em vos desembaraçar dessa couraça que cobre os vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para com aqueles que sofrem. A dureza mata os bons sentimentos. O Cristo não se recusava àquele que se dirigisse a ele, bem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, todos esses eram socorridos por ele. Não temia jamais que a sua própria consideração viesse a sofrer com isso. Quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais predominância, fugiria envergonhado, se esconderia, porque se encontraria deslocado por toda parte. Então o mal desapareceria. Fiquei bem compenetrado com isso. Começai por dar o exemplo a vós mesmos. Sede caridoso para com todos os indistintamente. Esforçai-vos por não mais notar aqueles que vos olham com desdém, e deixai a Deus o cuidado de toda a justiça, porque cada dia em seu reino ele separa o joio e o trigo.
O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá tranquilidade na sociedade. Digo mais, nem segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses, onde são pisoteadas as mais santas afeições, onde os laços sagrados da família não são mesmo respeitados. Então aqui, gente, ele já começa falando que o mal da humanidade, todo o nosso mal, mora dentro de nós mesmos. O famoso ego, o famoso egoísmo. E aqui ele fala que a gente só retarda o nosso progresso, a nossa evolução espiritual, a nossa evolução moral, a nossa evolução como um todo, se a gente alimentar o egoísmo. E o egoísmo, ele está presente em diversas situações do nosso dia a dia. Por mais pequenez que pareça, o ego, ele é aquele filhinho da mãe que te pega na curva. Eu até falo, né? Até brinco, falo assim, filho da mãe, né? Porque pelo ego, você jamais vai pensar no bem-estar do outro, a não ser você mesmo, tá? Você vai falar, eu mereço, isso é justo, e o outro que se dane, o outro que se lasque. E vai se preocupar com as questões do outro, e vai se ofender com o outro, e vai sempre alimentar essa questão do orgulho, né? Vamos supor, tive uma discussão, um mal entendido com alguém, então você é orgulhosa o suficiente para não reconhecer o meu erro, apontar o dedo para o outro, e o outro, se quiser, ele venha me pedir desculpa porque o outro está errado. Eu não aceito o meu erro, eu aceito só o erro do outro. Então, assim, são várias situações do dia a dia que a gente se pega ali falando, não você, pelo menos eu, tá, gente? Eu faço essa reforma diariamente. Não, isso daqui, a que ponto é o meu ego querendo ser inflado? A que ponto eu quero mostrar que eu sou capaz? Será que realmente isso que eu estou fazendo é uma coisa que eu quero realmente, que vai me fazer bem, ou eu quero fazer porque eu vou superar algo que alguém me disse um dia que eu não seria capaz? Isso é ego também, porque a gente não faz porque a gente sabe que aquilo vai nos fazer de fato bem. A gente faz para mostrar para alguém, né? O famoso orgulho. Eu tenho orgulho, eu vou dar o troco, eu vou me vingar, eu vou mostrar que eu sou capaz. E não é bem assim. A gente não precisa mostrar nada para ninguém, a não ser nós mesmos. A gente tem que eliminar esse mal dentro de nós mesmos. E quando ele fala pra gente ter coragem, é bem isso, tá? Precisa de muita coragem para lidar com as coisas que a gente não gosta dentro de nós mesmos. Para reconhecer os nossos próprios erros. Para lidar com essa escuridão. Tem que ter muita coragem, porque a vida toda nós somos medrosos, nós fugimos dos nossos próprios erros, porque é muito mais fácil apontar o erro do outro, é muito mais fácil condenar o outro, é muito mais fácil se julgar melhor que o outro, quando na verdade nós todos, quando fazemos isso, estamos apenas fugindo de lidar com os nossos próprios erros, com o nosso próprio ego, nosso orgulho, alimentando a nossa vaidade para mostrar que nós somos melhores do que o outro. Entende? Essa competição, ela só alimenta o ego. É uma competição que existe só para alimentar o ego dentro de você, que é o grande mal da humanidade. Então, veja o mal que você alimenta todos os dias. Veja que este mal é que impede você de progredir. Então, não culpe o outro porque as coisas não estão dando certo na tua vida. Não culpe o outro porque não aconteceu da maneira que você gostaria. Não culpe as pessoas quando o nosso verdadeiro culpado tá aqui, ó. Quando a gente se olha no espelho e fala, você. Quer falar alguma coisa de alguém? Fala de você. Olha no espelho e fala. O que você talvez não tenha coragem de olhar. Veja, anote no papel. Não sinto orgulho das coisas que eu faço, de tal coisa que eu fiz, né? Porque o ser humano, ele tem essa capacidade incrível de procurar defeitos e donos dos problemas nos outros. Fulano, se não fosse fulano, nossa, tenho certeza que daria certo. Mas cicrano falou tal coisa, por isso que deu errado. Não, deu errado porque você não lida com as suas questões, não lida com as suas imperfeições. E você vai acabar tendo aquilo que precisa ter. Hoje, mais cedo, eu li Meditações de Marco Aurélio e ele fala justamente disso, né? Desse mal que todo mundo sofre, dessa questão. E ele dá um exemplo, ele fala assim,
Por acaso, se a boca de alguém fede ou axila, eu achei engraçado ele falar axila, né? A maioria fala sovaco. Mas é tão educado, né? Tão diferente de falar axila, que soa até um pouco engraçado. Ele falou, por acaso a axila de alguém está fedendo e a boca de alguém fede, você vai se incomodar com isso? Você vai se irritar com isso? Aí meio que ele quis dizer, a pessoa vai deixar de ter axila, vai deixar de ter boca só porque você se irritou por isso? É óbvio que não. Óbvio que não. Então ele tá falando pra gente sempre escolher fazer coisas boas. E ele falou que nesse momento, vamos supor, se tá te incomodando e você pode auxiliar essa pessoa, né? Por que a boca dela fede? Será que ela tem essa ciência? Ela tem essa higiene? Ela tem esse poder de poder fazer essa higiene pessoal mesmo? Porque naquela época era diferente, né, gente? Você imagina como que era para tomar um banho. Não tinha chuveiro. Então, bem diferente. A gente tá falando da época antes de Cristo. Então, uma época muito antiga. Então, imagine. Então, ele já estava falando aqui. Se você puder ajudar alguém, vá lá sutilmente, carinhosamente. Vá lá e explique que aquilo não é tão legal e oriente aquela pessoa. Mas o maior defeito é você querer já colocar defeito na outra pessoa. Falar, mas tá errado o que você tá fazendo. É isso, aquilo. Não é assim que a gente corrige ninguém. Você gostaria de ser corrigido dessa forma? Sendo apontados os seus defeitos? Não, né, gente? Então, ele já nos ensina que você quer realmente estar incomodado com alguém? Você vê uma solução que a pessoa talvez não veja? Sugira a ela essa solução, mas vai caber a ela também a decisão de acolher essa sugestão ou não, porque cada indivíduo deve ser governante de si próprio. Eu não posso querer mudar o outro, eu não posso querer que o outro seja da maneira que eu sou, simplesmente porque eu me ofendo do jeito que ele é, porque eu não gosto do jeito que ele age, eu não gosto da forma que ele fala. Cada um é cada um. E se ele faz o mal porque eu julgo ser mal, isso também é um problema dele. Cada um vai colher aquilo que plantou. Não me pertence também. Se a gente começar a trabalhar isso, que a vida do outro não me pertence, que eu não tenho que me aborrecer pelo que o outro faz, o que o outro diz, que o que é do outro, e eu começo a olhar as minhas próprias imperfeições, as minhas próprias questões relacionadas ao egoísmo, eu te garanto que você vai ter muito trabalho. Todos os dias. Que você não vai ter tempo sequer de falar da vida do outro. Ah, fulano passou estranho na rua. Ah, você vai falar, nossa, eita, o ego aqui de manhã aconteceu tal coisa, tem que mudar isso. Por que eu tô sentindo assim? Você começa a olhar pra dentro. E quem olha muito pra dentro consegue, né, externar muita coisa, se liberar de muita coisa. Porque a cura, ela começa aqui dentro. Não começa do lado de fora. Às vezes a gente vê um vaso muito bonito, incrível, né? Maravilhoso, mas por dentro é só podridão, de verdade. A pessoa realmente, os atos dela, os pensamentos dela, as virtudes dela são horríveis. Então, do que adianta? Lembrando sempre que Marco Aurélio sempre lembra da brevidade da vida, né? Que a gente dá valor às coisas erradas. Muitas vezes a gente dá valor a que realmente não importa, o que vai virar osso, pó, esqueleto. E as coisas são ligeiramente passageiras. Ele sempre esclarece isso, que as coisas passam muito rápido. Coisas que aconteceram com você ou que vão acontecer hoje, por exemplo, você talvez nem lembrará amanhã. Se eu te perguntar exatamente como foi o seu dia ontem, você não vai lembrar de muitas coisas, porque as coisas passam muito rápido. E não há tempo para perder com coisas desse mundo. Coisas materialistas, coisas mesquinhas, coisas que não te elevam enquanto espírito, tá bom? Então, a nós cabe o dever de extinguir, de extirpar o egoísmo da Terra, tá? Mas que para isso acontecer, primeiro a gente tem que começar a dar o exemplo em nós mesmos. Você já deve ter escutado aquela frase: você quer mudar o mundo, comece por você. E é basicamente isso. Eu não mudo o outro, mas eu posso mudar as minhas atitudes conforme aquilo que eu acredito. E embora o mundo seja mal, embora as pessoas me tratem mal, eu vou continuar fazendo o que eu acho que é certo, o que eu acho que é justo. Por isso a importância de eu ter boas virtudes, trabalhar naquilo que eu acho que é justo, naquilo que eu acho que é correto, porque aí nada vai me desviar desse caminho. Porque são os meus inegociáveis, aquelas virtudes que eu não negocio com ninguém, eu não vendo para ninguém,
aquilo que nada vai me impedir de continuar praticando, tá? E aí ele dá uma dica aqui, ó, sede caridoso para com todos instintivamente, ou seja, pelo instinto, seja caridoso. Não fique pensando, ai, eu vou ser bonzinho agora porque eu vou ter uma recompensa lá na frente. Ai, que beleza! Não, Deus sabe do teu coração. Então, cara, nem adianta fazer assim. Se for fazer o bem dessa forma, você vai ter também a recompensa disso e não vai ser legal. Porque a energia que você está criando naquele momento não é uma energia de verdadeira caridade, e sim de egoísmo de novo. Você está pensando em colher algo para você próprio. Por isso que você quer praticar uma coisa boa. De novo, o egoísmo. Veja como o egoísmo ele está presente em diversas formas, de diversos jeitos. Só que, se você não for humilde o suficiente para reconhecer o seu erro, você nunca vai encontrar o egoísmo nessas pequenas ações, tá? E aí ele continua aqui. Esforçai-vos para não mais notar aqueles que vos olham com desdém. Então ele fala assim: se esforça, homem, se esforça, mulher. Uma pessoa tá olhando feio para você, tá olhando torto, tá falando mal da tua vida, se esforça para não ficar notando essas pessoas, para não ficar se ofendendo com elas. E aí ele ainda continua dizendo, para finalizar: deixai a Deus o cuidado de toda a justiça. A gente esquece disso. Que tem a lei de causa e efeito. Tudo que eu causo ao outro, vou ter um efeito daquilo. Cedo ou tarde eu vou ter um efeito. Então, para que eu vou me preocupar com o que o outro faz de mal? Ah, mas ele tá fazendo, não sei o quê. Problema dele. A mim me cabe me manter tranquila e continuar praticando bem, independente de qualquer pessoa ou situação. Lembre-se que o único inimigo de você mesmo é você. Não é fulano, não é Beltrano. Ah, mas ele atrapalha a minha vida. Atrapalha se você permitir. De novo, você, não o outro. Ao outro, cabe-lhe a carga que ele mesmo carrega. Se ele está carregando uma carga de coisas ruins, atos ruins, deixai a Deus o cuidado de toda a justiça. Eu, hein? Nossa, são coisas tão simples, tão óbvias. E por que a gente não pratica? Por que é tão difícil? Por conta do egoísmo. Porque o egoísmo vem do orgulho, de eu ser orgulhosa. Eu não vou deixar ele pisar em mim. Imagina, aquele não se cria, aquele não faz isso. Orgulho, vaidade. Eu preciso mostrar. Não basta eu ser, eu preciso mostrar que eu sou melhor. Melhor praticando mal também. Pagando mal. Então você é melhor ou você é igual? Quando a gente se questiona as nossas próprias ações, os nossos próprios pensamentos, eu te garanto que você vai ter mais vergonha do que orgulho daquilo que você pensa e daquilo que você cogita em fazer. Por isso que é tão importante essa reforma íntima, o mergulho no íntimo, para entender quem realmente você é. Você é realmente essa boa samaritana, bom samaritano aí, que faz só boas ações, que olha o próximo, sem desdenhar de ninguém, sem escolher, sem selecionar quem você vai ajudar em benefício próprio para depois né, ter uma recompensa boa ali no final? Será que você é realmente essa boa pessoa? Ou você anda só preocupada com você, com as suas ações? Ah, não vou dar o dinheiro agora que a pessoa me... Ah, vai trabalhar, vai você. Eu tô trabalhando, tô me matando, pedindo dinheiro aqui emprestado. Eu sou besta agora? Quantas vezes a gente é egoísta, né? Que a gente pensa em nós mesmos. E sequer a gente olha o outro. Escuta a história do outro. Entende o outro conforme a ótica dele, o ponto de vista dele, o que ele passou para chegar naquela situação. Quantas pessoas fazem isso de verdade? Tá? Então é sobre isso, tá? O egoísmo é a negação da caridade. Eu me nego a fazer uma caridade. Eu sou egoísta, tá? Não quero ajudar, não vou ajudar. Sem a caridade, não tem tranquilidade na sociedade e nem segurança, ele fala. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de... Tô aqui, gente.
Então, sempre haverá uma luta de interesses, onde são pisoteadas as mais santas afeições, onde os laços sagrados da família não são mesmo respeitados, tá? Então, tudo que é de mais sagrado, tudo que as mais santas afeições é você se afeiçoar a coisas boas, tá? Fazer o bem, praticar o bem, tudo isso é pisoteado, tudo isso é acabado com o egoísmo. O mal do mundo é o egoísmo. Ele afirma aqui, eu também acredito nisso, gente, eu também acredito. Quando a gente para de olhar para o próprio umbigo, ou quando a gente para de olhar para o umbigo do outro e olhar para o próprio umbigo, aí sim, a vida começa a dar uma mudada, começa a dar uma guinada, tá? Porque ao outro realmente não me pertence nada do que ele faz, do que ele fala, a não ser que a gente esteja em senso comum, esteja trabalhando em conjunto. Fora isso, não me interessa, tá? Saiam dessa energia de fofoca, eu falo sempre isso, né? Começou a falar mal do outro, sai de perto. Não quer saber, não abre tua boca. Se você tá no meio da fofoca, você tá gerando uma energia tão ruim, ruim. Porque dali só sai essa energia do egoísmo é alimentado cada vez mais. E o mundo espiritual é alimentado de uma forma negativa que você nem imagina para a tua vida. Depois, de novo, se você não entender porque as coisas não estão dando para você, porque você não entende, porque tem muitos desafios, muitos obstáculos em determinadas situações da tua vida, talvez você tenha que rever o que você anda falando, o que você anda pensando, o que você anda julgando do outro, tá? Porque essa energia é muito pesada. Muito pesada. Não é à toa que existe na Bíblia uma passagem que a língua tem o poder da vida e da morte. Porque justamente a gente tem esse poder mesmo de abençoar. Nós todos nascemos justamente para que a gente tenha da nossa boca bênçãos. Agradeça. A bênção vem da gratidão. Eu agradeço porque hoje eu acordei, eu agradeço porque hoje eu consigo enxergar, eu consigo ter todos os meus 5 sentidos. Olha quanta coisa eu posso agradecer. Eu agradeço porque ao invés de uma cama de hospital, eu estou na minha cama, quentinha. Agradeço porque eu tenho autonomia para levantar da minha cama sem precisar do auxílio de alguém numa cadeira de rodas. Agradeço que eu consigo limpar minha bunda. Tá? Desculpa, com perdão da palavra aqui, mas todo mundo é adulto. Mas você entendeu? Tá? Recentemente eu fui fazer um exame e ali, infelizmente, né, a enfermeira tem que limpar você ali. Então, quando tava limpando, eu só consegui imaginar a pessoa que não pode. Ela não tem a capacidade mais motora de se limpar. Imagina a dignidade dessa pessoa. Precisar ir ao banheiro, fazer as suas necessidades e chamar alguém para limpar. Você já agradeceu hoje? Porque esse simples ato que passa despercebido, você já agradeceu hoje por isso? Porque, gente, deve ser uma coisa constrangedora. Se foi constrangedora para mim por um determinado milésimo de segundo de tempo para um exame, imagine uma pessoa que tem que levar isso à vida, o restante da vida dela. Tá? Então, agradeçam. A gente tem mais motivos para agradecer do que reclamar, do que murmurar, do que falar mal do outro. Não tem porquê. Fulano falou mal de você, nem queira saber. Porque, primeira coisa, fofoca nunca vai chegar do jeito que realmente a pessoa falou. Se a pessoa falou de um jeito, uma palavra, a pessoa vai falar do jeito dela, da palavra dela, do jeito que ela entendeu, a interpretação dela. E vai chegar tudo truncado para você. É aquele famoso telefone sem fio. Quer realmente, ficou chateado com alguém? Quer realmente, ao invés de fazer fofoca, converse com a pessoa. Oi, fulano, oi, Beltrano, tudo bem? Você falou tal coisa, tal dia, e da forma que você me falou, me fez sentir de tal jeito. Era isso mesmo que você queria fazer? Me fazer me sentir, sei lá, chateada, me fazer sentir com raiva? Era isso que você queria? E a pessoa vai ter a oportunidade de falar o que ela pensa. Claro, tem pessoas muito caras de pau. Ah, sim, você vai encontrar pessoas realmente desonestas, que não vão falar a verdade e que vão continuar fazendo ali o papel de vítima. Tá tudo bem também. A gente tem que aprender a respeitar o processo de cada um e entender que cada um faz aquilo que tem. Eu só dou aquilo que eu tenho. Então, se a pessoa não é tão boa, se a pessoa não tem bons princípios, é claro que ela não vai conseguir ter atitudes boas.
Mas eu ficar com raiva disso? Não, eu não. Vou cuidar da minha vida, né? Vou cuidar da minha vida, me afasto dessa pessoa, desse tipo de pessoa. Não preciso estar junto. Posso continuar amando essa pessoa. O amor, lembrando aqui, não é o contato físico, não é o eu estar na casa dessa pessoa, não é o abraçar essa pessoa, não é. Não, o amor é você respeitar o próximo. O amor é você ter empatia, você entender a situação dele e continuar mesmo assim praticando o seu bem. O bem e a verdade que você acredita, tá bom? Então, que a partir de hoje você consiga ver mais, ouvir mais o que sai da tua boca, o que está na tua mente. E realmente entender se você está alimentando ou não esse ego, que é um grande mal da humanidade, que todos nós carregamos aí e que todos nós, se já tivéssemos eliminado ele da nossa vida, a gente seria seres de luz, seres assim, radiantes, vibrando extremamente alto, em paz, prosperidade, tudo de mais abundante e incrível nessa vida, nessa existência. Então, entenda isso, é um trabalho de formiguinha. Rastreiem esses pensamentos e ações para que vocês possam se tornar seres melhores, para que vocês possam progredir nessa existência, combinado? E ao outro, deem o direito dele ser exatamente como ele é. Não queiram mudar ninguém, porque ninguém muda ninguém. Não queiram culpar os outros pelos problemas que acontecem na tua vida, porque também ninguém é culpado além de nós mesmos, que deixamos nos influenciar pelas atitudes dos outros, que nos permitimos ficar nervosos, ficar chateados. Porque você ficou chateado porque você quis, você ficou nervoso porque você quis. Então lide com esse sentimento dentro de você, dissipe, elimine, jogue fora e evolua. Combinado? Extraordinário dia para você, que hoje seja o melhor dia da tua vida, porque hoje esse é o melhor dia. E que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu amo a sua vida. Então se cuide, se ame e respeite a si e aos próximos. Combinado? A gente se vê amanhã no próximo Café com Espiritualidade. Até deu uma enrolada aqui com espiritualidade. Um beijo e tchau.